E se a senhora usou, a senhora fez e acompanhou exames pré-clínicos, ou seja, para oncologia a senhora usa exames pré-clínicos e clínicos, e para o caso de Covid não usa. Se a senhora usou e fez os exames pré-clínicos, eu quero conhecer todos os nomes que a senhora fez os exames pré-clínicos, in vitro, ou em camundongo, e as 4 fases do exame clínico da hidroxicloroquina em pacientes. A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para outras doenças, clínicos. Para outras doenças, não para a Covid-19. Usada para malária, para lúpus, para artrite reumatoide. Agora, se vem me dizer que é uma droga usada há tanto tempo, sem fazer exames pré-clínicos e clínicos, não é correto. A senhora está errada. Fez dedímero dos seus pacientes? Tem o dedímero aí? Os dedímeros, eles A senhora tem o dedímero dos exames que a senhora fez? Dos pacientes? Não tem. Tem exame de tomografia do pulmão? Ou da ressonância? Não tem. Fez para acompanhar? Ficou sequela? Ficou fibrose pulmonar? Como é que a senhora, com a responsabilidade que tem, diz que tratou 370 e tantos doentes, sem comprovar os doentes, sem mostrar os exames? Doutora, eu fui professor tanto com a senhora, eu tenho serviços e trabalhos prestados e feitos que eu posso levar a senhora doente por doente, endereço por endereço que eu tratei. Isso é leviano, doutora. Não dá para dizer aleatoriamente, como a senhora falou, aleatoriamente da vacina, que tratou e não tem a comprovação. E vou rebater a senhora aonde a senhora trabalhou, no Hospital Einstein, que não trabalha mais. A senhora pode internar doente, mas o seu contrato foi cancelado. Vou lhe passar aqui o trabalho feito no Hospital Einstein, por vários infectologistas, que a senhora não é infectologista, é oncologista, imunologista, de vários pacientes tratados, acompanhados, onde está provado que não tem efeito absolutamente nenhum a hidroxicloroquina, nem em pacientes leves ou moderados. Hospital Einstein, onde a senhora trabalhou. A senhora não tem mais contrato no Einstein. A senhora pode internar o doente, porque é um hospital que, para quem trabalhou lá, fica aberto. Se a senhora quiser internar um doente com câncer, de oncologia, alguma coisa, pode internar e tratar. Então, aqui está o trabalho feito no Einstein, é publicado em julho do ano passado. Julho do ano passado, a senhora devia ter consciência, a não ser que a senhora agora, que trabalhou no Einstein, pode dizer assim, olha, eu não trabalho mais lá e tal, não concordo, mas aqui está o trabalho. A senhora não pode pegar uma medicação que é usada para artrite reumatoide, para malária, para lúpus, de repente aplicar, e disse, apliquei em 300 e tantos pacientes e deu bom resultado, sem comprovar. Isso, do ponto de vista científico, não é honesto, doutora Lise Yamaguchi. O que eu quero saber da senhora é que a senhora me apresente o trabalho da senhora, com o endereço dos pacientes para checar CPF, onde mora, aonde não mora, porque o trabalho aqui do Hospital Einstein é completo e conclui que não tem eficácia nem para casos leves, nem para moderados. O hospital que a senhora trabalhou e não trabalha mais, a senhora pode internar, mas o seu contrato foi cancelado lá no Hospital Einstein. Mas esse é um caso que, na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora Anísia? Eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Anísia para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor.
Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos não, senhora, um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, nunca cabe para vírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19... é da família dos beta-coronavírus. Sim, o coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar ou não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Eu gostaria a senhora de sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então, a senhora não podia, de jeito nenhum, estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência, que é honestidade, que é verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. Na realidade, não conhece, não estava preparada para participar do gabinete paralelo, tantos e quantos participaram. Né? Sobretudo curiosos, advogados, empresários, o Visad, não sei o que lá, tanta gente aí. Uma arca de Noé tratando da ciência no Brasil, só que não tinha Noé na arca para conduzir a arca. O primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China em Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Infelizmente, a senhora, como colocou naquela frase que o Renan botou ali, a senhora foi aleatória, simplória, não se aprofundou na matéria. Brincadeira com a saúde do povo brasileiro. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde de forma institucional para as pessoas tomarem o remédio. A pessoa tem arritmia. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz um eletrocardiograma? Faz? Sim. Faz um ecocardiograma? Sim.
Como é que o Ministério da Saúde deixou a receita no site para o povo brasileiro todo tomar, doutora? Se a pessoa tem arritmia e tem um espaço QT longo, ela pode usar hidroxicloroquina? Doutora, eu estou perguntando. Não. Não pode, não. E como é que dá a receita para o povo todo, para o Brasil todo? A senhora sabe quantas pessoas morreram, doutora? Eu faço com o meu coração cortado, doloroso. Eu perdi um colega meu, desavisado, doutor Gilmar Calazans Lima, que não sabia que tinha arritmia, tomou hidroxicloroquina, tinha um espaço QT longo e morreu, parada cardíaca e respiratória. A senhora contribuiu para botar no teste COVID hidroxicloroquina para o Brasil tomar. O presidente da República levantou a caixa, toma aqui.